Fala galera, tudo bem? Rodrigo Farias aqui mais uma vez para nós darmos início em um projeto de aprovação para a SUSEP, quem sabe, para a Polícia Civil também, tá? Até porque a gente vai acabar aproveitando um concurso para que a gente consiga obter a excelência em outro, tá? Vamos lá. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Rodrigo Farias, então. Muita gente que me assiste aqui já obteve aprovação aí na Brigada Militar, tá? Em momento aí de TAF, e tá com a vaga aí praticamente assegurada, mas muita gente também quer ter uma escala de trabalho, né? Como é a da SUSEP, por exemplo, quer ter a progressão, como é a SUSEP também. Inclusive a gente vai gravar outro vídeo falando só sobre isso, quais são as perspectivas de remuneração para 2026 aí na SUSEP também. Eu já tenho uma entrevista agendada aí com o pessoal aí da SUSEP, onde a gente vai acabar abordando todos esses assuntos. Eu vou trazer aqui tudo para você, tá? Para quem vê no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai colocar ali o lançamento desse curso, essa aula já, e se insere dentro do curso também. Logo a gente vai estar falando aí para você sobre as disciplinas que a gente deve começar estudando, tá? E sobre outros aspectos que a gente vai acabar desenvolvendo no decorrer do curso. Qual que é a ideia do nosso curso? A gente vai tanto abordar a questão de raciocínio lógico em questões, tá? Eu vou estar gravando as questões aí da banca Fundatec de raciocínio lógico, não é matemática, tá? Embora raciocínio lógico aí entre um conteúdo que é a parte de probabilidade, por exemplo, um pezinho ali em estatística, que às vezes é comum com a matemática. E a gente também vai estar incluindo nisso aulas de redação. Por quê? Para você que vai querer fazer aí um concurso da SUSEP ou da Polícia Civil, a redação não é algo que você aprende de uma hora para outra, porque ela requer que você tenha um conhecimento sobre fatos, acontecimentos do dia a dia. E se você começa a estudar redação, por exemplo, faltando um mês e meio para a prova, você corre um sério risco de ter que estudar coisas que já aconteceram, notícias que já aconteceram. Isso é bem chato. Você não forma cronologicamente um senso de valor, tá? Então é bom que desde já se saiba: professor, eu sou horrível em redação. Nós já temos aí uma parceria, tá? Com a professora que estará junto conosco para passar aí ao vivo, tá? Através aí de videoconferência, em 2 encontros, noções de redação. O que são essas noções de redação? Essas noções de redação será abordado a estrutura da redação, como que você concatena essa redação, os conectivos que você vai estar utilizando, né, para fazer essa redação, quais são os cuidados que você vai precisar ter, tá? Então, digamos assim que ela se trata de um pontapé para que você consiga ir desenvolvendo e criando o hábito da redação. A redação é assim, eu digo, eu sou um 0 à esquerda em redação, então eu não sei. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. A redação, ela é muito treino. Então, em um primeiro momento, nós abordaremos esse aspecto inicial da redação. Já vou dizer o porquê do inicial, tá? Através aí de 2 encontros, e quem adquirir esse pacote para a SUSEP vai também aí obter valores diferenciados para pacote de correção de redação, tá? Por que a gente faz esse pacote por fora? Para conseguir obter preços mais baixos do que o praticado para você, e porque pode acontecer de alguém for fazer um cargo administrativo, por exemplo, e não cair redação, tá? Então aí a gente acaba conseguindo alterar isso. Vamos lá, o que o nosso curso aborda? Eu já vou falar um pouquinho sobre os conteúdos, e já é digamos assim, que uma mega informação para você que vai estar estudando e por que a gente está focando em SUSEP.
Mas o que a gente aborda nele? A gente vai começar fazendo uma análise em cima do que é comum da civil com a SUSEP. Por que eu não coloco o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aqui? O Tribunal de Justiça ele tem um conteúdo chamado Processo Civil e Direito Civil, que, ao meu ver, para que você chegue competitivo numa banca organizadora, que é a Fundação Getúlio Vargas, que vai fazer para o TJ, você precisaria de, no mínimo, para estar competitivo, 2 meses de estudo só de processo civil e de direito civil, tá? Eu tô sendo muito realista, tá? Deixa eu só fechar aqui, gente, senão eu vou acabar atrapalhando vocês. Aí, beleza. Então eu sou muito realista para falar isso para vocês, tá? Se você já tem uma bagagem com processo civil, direito civil, é outra coisa, tá? Uma boa bagagem nisso é outra coisa. Aí, tranquilo. Mas se não tem, por isso que a gente tá colocando aí como objetivo maior SUSEP e a Polícia Civil. Nós devemos ter um edital aí, eu acredito que um desses editais ele acabe saindo em outubro, novembro, e um outro que eu acredito que seja de uma SUSEP aí, início do próximo ano, início de 2026, tá? Então esse é uma previsão, assim, que a gente tenha um tempo interessante para estudo, e até por isso que a gente está focando nessas carreiras aí também. Importantíssimo, e agora vem algo que é fundamental, assim, ó, quais são os conteúdos que a gente deve começar estudando? Dentro de um estudo aqui que eu acabei fazendo, gente, eu vou trazer algumas informações. Para quem estiver aí com o nosso curso, vai ter essas informações aqui em arquivo, tá? Mas alguns conteúdos, eles são comuns, tanto na civil quanto na SUSEP. A civil tem uma hora que não é comum, que ela cria ramificações. Tu vai para um lado ou você vai para o outro. A civil ela tem uma parte mais do inquérito, da investigação. Enquanto que a polícia penal ela tem um pé mais voltado para a execução penal. Tá? Então, aí que elas se separam. Mas muitos conteúdos eles são comuns. Tá? Vamos lá, o que eu colocaria aí como conteúdos comuns? Constituição Federal, a parte de princípios fundamentais, artigo 5º ao 17º, organização do Estado, organização dos poderes, são conteúdos que são comuns aí entre os dois, defesa do Estado e das instituições democráticas, tá? É o artigo 144. Isso aí é comum tanto para um quanto para outro. A gente tem uma parte de direito penal, que ela é comum tanto para um quanto para outro também. Como a gente vai colocar ali a parte geral, tá? Do conceito de crime, elementos, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, concurso de pessoas, e a gente tem uma chamada parte especial, tá? Que a gente vai entrar ali em crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, dignidade sexual, tá? A gente vai ter também aí, e agora é importante, várias leis que são comuns entre os dois, e essas leis a gente vai deixar disponível também para você, e aí tem um diferencial, que eu vou explicar para você algumas técnicas que vão fazer o teu estudo acelerar demais na leitura da lei, tá? Com a leitura da lei. Como é que você descarta algumas partes da lei para que você não precise ler de novo? Como é que você trabalha com o resumo? Como é que você vai mudando de escala e de grau determinados trechos de lei? Alguns trechos de lei, você começa sem entender nada. Depois de um momento que você já entende, você já está com aquilo massificado, você vai acabar excluindo isso e indo só para aquilo que ainda não pegou muito bem. Tá? Isso é fundamental.
tá? E aí nós temos entre as leis, Lei 11.343, a Lei de Drogas, tá? O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, Lei de Tortura, Lei 9.455. Nós temos também Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072, Lei Maria da Penha, cai demais Lei Maria da Penha, e Estatuto de Igualdade Racial, tá? Todas essas, elas são leis que são comuns tanto para a civil quanto para a Polícia Penal. Então você entende agora o porquê que quando você começa a estudar por isso, o primeiro edital que sair, você pode abraçar, porque você já iniciou o estudo dele. Lógico, essas informações ainda são com base nos últimos editais, mas, gente, isso aqui é o filé de concursos para essas carreiras, tá? Então, deve se manter. Aí a gente tem que é comum também, direito processual penal, tá? Que são a gente vai entrar em prisões cautelares, flagrante, preventiva, temporária, medidas cautelares também. A gente vai entrar aí na parte de prova, procedimentos, sentenças, nulidades, inquérito policial, tá? Inquérito policial cai tanto para a civil, que é o forte da civil, quanto para a Polícia Penal. Investigação criminal, lei de execuções penais, tá? A lei 7.210. Aí a gente vai ter direito administrativo, algumas partes comuns também. Regime jurídico de servidores, tá? É a parte, o Estatuto de Servidores, aí, a lei 10.098 de 94, tá? É como, para quem estuda federais, como se fosse a 812, só que voltada para o Estado. Tá? Para quem já estudou para município, é o Estatuto dos Servidores, só que em âmbito estadual. Princípios da administração pública, tá? Artigo 37 da Constituição. Processo administrativo disciplinar e sindicância, tá? Licitações e contratos administrativos, a lei do capeta. Era 8666, agora é 14.133, uma lei complicada de ler, tá? De estudar. Aí a gente vai ter direitos humanos. Tudo isso, gente, é comum para os dois. Tudo isso é comum. Declaração Universal dos Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, tá? E a proteção contra tortura e tratamento cruel ou desumano, tá? Então, todos esses conteúdos, eles são conteúdos que são comuns, tanto para a Polícia Civil quanto para a SUSEP. O que a gente vai acabar esmiuçando aí nos próximos encontros? O que você inicia? Você inicia com o quê? Como é que eu intercalo esses conteúdos aí? Como é que eu organizo o meu tempo para que em determinado momento, que seja a meta que eu estabelecer, eu estar com tudo isso aí pronto? Até quando que seria o ideal eu ter tudo isso pronto? E aí eu vou conseguir estabelecer quantas horas de estudo eu preciso para conseguir chegar bem na prova. Eu vou indicar para vocês também algumas ferramentas que sem elas complica um pouquinho a aprovação, infelizmente, tá? Sites de questões, qual que seria o melhor? Por incrível que pareça, tem sites de questões que são melhores para determinada carreira e outro para outras, e alguns para uma banca e outro para outras bancas, tá? Banco de dados, às vezes, de um site para concursos públicos, para questões, tem de determinada banca menos questões que de outra, ou menos provas que de outra, tá? Qual o melhor cursinho? Aí eu tô falando especificamente do curso, tá? O que a gente vai ter aqui comigo são estratégias, tá? De como você utilizar melhor isso, porque, gente, a estratégia faz muita diferença, mas muita diferença, tá? Qual é o melhor curso
para que você consiga chegar bem, a gente pensando aí no estudo a médio prazo. Tem cursinhos que são melhores de curto prazo, tem cursos que são melhores a médio prazo. Então a gente vai estar falando um pouquinho para você sobre isso, tá? Todos esses conteúdos que eu passei que são comuns, a gente vai ponderar eles tendo como valoração aquilo que você já sabe, tá? Aquilo que você já tem um conhecimento, logicamente, assim, ó, se você tem um bom conhecimento em língua portuguesa, você não vai colocar uma carga horária tão alta para a língua portuguesa. Isso a gente vai acabar explicando aí para vocês também, tá? Mas alguns conteúdos que têm um peso relativamente alto, você precisa dar uma carga horária maior. Tem outro detalhe, algumas disciplinas e alguns conteúdos, aquele que ficar em nota de aprovação, ele vai ir bem. Então você precisa ir bem também. Mesmo que a pontuação, sei lá, vou dar um exemplo aqui, Lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa, tá? Vamos pegar pegar a Lei de Licitações, tá? A de improbidade aí talvez não apareça em um desses dois. Tanto é que não está nos comuns. A Lei de Licitações, ela deve aparecer questões de lei de licitação. A lei de licitação é um tipo de conteúdo que, se eu acertar, eu tenho um diferencial, ou é o feijão com arroz? Eu sou obrigado a acertar porque todo mundo vai acertar, tá? Então a gente tem que fazer esse balanço também e tem que ter uma estratégia para ver quais são as disciplinas que a gente começa, quais são aquelas que a gente coloca para depois e quais são aquelas que a gente, se não conseguir ter tempo, a gente deixa um pouquinho de lado, porque não é característica da banca organizadora cobrar. Banca organizadora que a gente está colocando aí, a Polícia Civil, Fundatec. Eu acredito que a SUSEP também será a Fundatec. Mais uma razão do porquê que a gente não trabalha com TJ, tá? Porque você consegue pegar muito bem a estrutura da banca organizadora, a forma de cobrança da banca organizadora, tá? Então aí você vai conseguir ter uma noção muito, muito legal. Eu estava esquecendo, tá? A gente vai fornecer também o conteúdo que a gente disponibilizou para a Fundatec na Brigada Militar de língua portuguesa. A correção de questões da Fundatec de língua portuguesa, tá? De uma forma bem objetiva e bem clara também, tá? Para que você consiga aí ter um aprendizado bem bacana, tá bom? Gente, acho que deu para colocar para você como é que a gente vai trabalhar. A gente vai também, passado essa fase, falar sobre aqueles conteúdos que eles não são específicos, eles não são comuns entre os dois, eles são específicos para a SUSEP, e aí a gente vai entrar em o Estatuto da Igualdade Racial, tá? Tanto em âmbito estadual quanto federal. E aí a gente vai entrar no regime do quadro especial de servidores penitenciários, regime disciplinar penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul também, lei de transtornos mentais e saúde mental. São algumas coisas que são mais voltadas aí para a atuação da Polícia Penal, tá? Só que isso a gente deixa para posterior, porque caso saia da civil no meio do caminho, você já tá com meio caminho andado, porque tu já viu muita coisa que vai cair também na civil, tá, gente? Então, assim que a gente vai trabalhar, a gente vai esmiuçar bem isso. Link aqui embaixo, tá? Para que você entre no grupo, ali eu vou colocar mais informações sobre o lançamento do nosso curso, mas é algo assim, ó, que a gente sempre busca fazer num valor bem abaixo aí do mercado e que, assim, ó, te dê tranquilidade e capacidade e autonomia para estudar. Fechou, gente? Galera, forte abraço. Encontro você aí logo em seguida. Valeu.